Bem, nem todas as histórias têm finais felizes. Eu nasci e cresci em meio à realeza, uma princesa. O meu avô foi um grande rei e o meu pai, antes de ser preso, também governava. Eu cresci rodeada de muitos luxos, banquetes e pessoas que me serviam, olhando de fora uma vida perfeita. Tudo o que eu queria estava à minha disposição na hora que quisesse. Mas não era assim um mar de rosas como parece. A minha mãe se separou do meu pai para se casar com o irmão dele, o meu tio-avô Herodes Antipas. O nome da minha mãe é Herodias, que é um capítulo à parte na história da minha vida. Ela sempre conseguiu o que queria e algumas vezes não hesitou em me usar para isso. Aliás, eu cresci sendo influenciada e algumas vezes manipulada por ela. A minha mãe, quando colocava alguma coisa na cabeça, não havia quem o tirasse. No fundo, eu sabia que ela sempre pensou em si própria. Demorei anos para entender e aceitar isso. Eu queria uma mãe amorosa e presente. Trocaria todo o luxo por um abraço sincero dela. Mas, ao invés disso, vivi um turbilhão de emoções. A minha infância foi marcada pela separação dos meus pais e da forma como foi. A união dela com o meu tio foi devastadora para mim. Eu era muito nova e pensava que se fizesse tudo o que a minha mãe queria, quem sabe ela me amaria de verdade. Houve um fato na minha vida que me marcou muito. Eu era bem jovem, ainda uma adolescente. Via minha mãe sempre furiosa. Ela parecia revoltada e obstinada por algo. Quando eu descobri que um homem judeu chamado João, que era considerado profeta pelo povo, havia dito a Herodes que o casamento dele com minha mãe era pecado, que aquilo não estava certo. Herodes respeitava João e temia o povo, mas para aplacar a ira da minha mãe, mandou prender João. Por um tempo ele ficou preso. E algumas vezes eu ouvia dizer que o meu tio conversava com ele. Mas a minha mãe não se contentou. Ela não engoliu a prisão de João, ela queria mais. A minha mãe queria vê-lo morto. Aquilo me assustava, mas ela não desistiu e esperou o melhor momento para realizar o seu plano. No dia do aniversário de Herodes, um dia de festa e celebração, quando todos já estavam embriagados, a minha mãe me chamou e disse: "Vá dançar para Herodes. Dance da melhor forma para ele." Eu gostava muito de dançar e fazer aquilo em meio a uma festa. Era algo comum. Eu não estranhei o seu pedido. No final, Herodes ficou tão encantado que me ofereceu o direito de um pedido que não seria negado. Eu olhei para minha mãe e ela fez um sinal para mim. Eu era muito novinha e fui perguntar a ela o que deveria pedir. Eu não sabia, mas tudo fazia parte dos planos da minha mãe. Ela estava me usando para conseguir o que queria mais uma vez. Ela me disse: "Peça a cabeça de João Batista num prato, aqui, diante de todos. Ele não vai poder recusar." O meu coração gelou, minhas pernas tremeram. Arregalei meus olhos e ousei responder minha mãe. Mas com um olhar intimidador, ela me desmontou. Eu nunca compreendi o poder de influência que a minha mãe exercia em mim. Eu não tive forças para ir contra a vontade dela. Com a voz trêmula,
pedi a Herodes a cabeça de João. Era nítido o desconforto no rosto dele. Ele me olhava minha mãe, me olhava. Ele sabia que aquilo não veio de mim, mas dela. Pressionado e constrangido, ele fez um sinal aos seus servos para que trouxessem a cabeça de João. Silêncio no salão. Todos se calaram. Os convidados, os servos, a música parou. A festa mudou. A minha mãe estava inquieta, até que ela contemplou o seu desejo realizado. Eu fiquei horrorizada em segurar aquela bandeja. A cabeça de um homem foi a cena mais horrível que vi na minha vida. Apavorada, entreguei a bandeja para minha mãe. Ela, no entanto, parecia muito satisfeita. E com um sorriso nos lábios, pegou aquela bandeja como quem pega um troféu. As noites seguintes foram difíceis para mim. Me senti muito mal com tudo aquilo. Fiquei alguns dias quase sem conseguir comer. Toda aquela cena estava viva na minha memória. Culpa, um sentimento de ser manipulada, tristeza. Isso me abateu. Essa história marcou a minha reputação para sempre. Fui lembrada como alguém ruim. Mas, pelo contrário, nunca vi minha mãe tão satisfeita. Ela conseguiu o que queria. Depois disso, eu procurei saber um pouco mais sobre esse João o Batista. E me disseram que ele anunciava a chegada de um Messias, de alguém que iria consertar todas as coisas, de um rei justo. Disseram que ele gritava no deserto, clamava, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nunca mais eu fui a mesma e por muito tempo, a cada novo aniversário de Herodes, revivia aquela lembrança amarga. Até um dia, a minha mãe acertou meu casamento e fui morar em outro lugar. Ali os meus filhos nasceram e vivi a minha vida. Mas eu sempre me perguntei: quem será esse Messias? Será que ele consertaria a minha vida? Será que ele colocaria as coisas no lugar? O que será o reino de Deus? Será que esse reino é diferente dos reinos que eu cresci vendo aqui na terra? Eu nunca tive forças para romper as linhas de fantoche que a minha mãe havia posto sobre mim. Eu não tive forças para romper e viver uma nova história. Eu me conformei em seguir o plano que ela tinha escolhido para mim. Muitas vezes eu me perguntei se a minha vida teria sido diferente, se eu não tivesse feito aquilo que ela me pediu para fazer, só por medo de contrariá-la. Se eu tivesse tido forças para escrever minha própria história. O meu nome significa a pacífica. Eu cresci apaziguando o jeito difícil da minha mãe. Eu me chamo Salomé.